Queridos, boa terça-feira para vocês, tá? Mais uma aula de geografia, mais uma aula aí para a gente dar andamento nesse conteúdo e fechar esse assunto sobre mapas. Chega, né? Bom, falamos bastante sobre os mapas, sobre os tipos de mapas. Na última aula nós falamos sobre as prerrogativas que favorecem os mapas temáticos, a utilidade nele na sociedade. E hoje nós veremos como esse mapa ele está próximo de toda a nossa realidade, de todo o nosso perfil diário e de nossas atividades econômicas também, tá? Para começar, algumas imagens que relembram o nosso dia a dia, principalmente no contexto do quê? De telejornais, como vocês podem observar aqui, a tão chamada Garota do Tempo, e mapas que viabilizem justamente o quê? Climogramas, informações, bases e outros preceitos para auxiliar o agricultor, para auxiliar principalmente as atividades econômicas realizadas dentro do país e no mundo como um todo, e principalmente fomentar as atividades que requer todo o andamento da sociedade. Nós temos aqui os chamados mapas rodoviários que representam, é claro, que o mapa político, ou seja, mapas que irão auxiliar o viajante, mapas que irão identificar as características locais de todo esse processo de deslocamento de uma área para outra. Eu quero viajar até a cidade de Sinop, no norte de Mato Grosso. O que eu irei precisar? Quais tipos de mapas eu irei usar? Então, são essas informações que os mapas possibilitam a nossa vida. O mapa ele tem uma extrema importância porque ele aborda todos esses elementos e toda essa funcionalidade. Por fim, nós temos os chamados mapas topográficos ou cartas topográficas, que auxiliam profissionais da área de arquitetura, engenharia civil, geólogo e outros profissionais para quê? Para identificar a topografia e as características da área onde determinado empreendimento será construído. Exemplo, um grande conjunto habitacional a ser construído na cidade Chapada dos Guimarães. O engenheiro ele precisa analisar toda a característica do relevo, toda a condição de solo. E esses mapas eles estão disponíveis na sociedade. Você, independente da profissão que deseja ocupar, isso também fomentará toda uma passagem pelos tipos de mapa e pelas criações e pelas características que eles o fornecem, ok? Bom, os mapas eles são importantes para esse processo de representação e vocês realizaram na atividade aí anterior todo o processo das atividades que eu deixei no Class 1, mas antes disso, o mapa mental. E aqui no próprio material de vocês tem um exemplo do mapa mental. É um exemplo de um mapa mental do deslocamento de um estudante da sua residência em um ponto de referência na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, até a Universidade Federal de Minas Gerais. E aí ele coloca o quê? Todo esse tráfego da sua saída até o seu ponto final, deslocando os principais pontos de referências, como nós iremos avaliar agora. O que acontece? A Lagoa da Pampulha, que é uma lagoa muito conhecida, um ponto turístico dentro da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, semáforos, postos de gasolina, loja de automóveis, o Mineirão, que é o estádio da cidade de Belo Horizonte, e, consequentemente, a Universidade Federal de Minas Gerais. Vocês podem observar que, em tamanho real, é claro que a distância, o deslocamento da Lagoa da Pampulha até a Universidade Federal de Minas Gerais é muito maior. Porém, essa representação ela foi feita utilizando o quê? Pontos de referência, bases, para facilitar essa amostra entre o ponto que se deseja sair até o meio em que se deseja chegar. Hoje, os mapas mentais, eles são utilizados por muitos estudantes para auxiliar na fixação de conteúdos, ou seja, conteúdos que vão auxiliar, que vão desenvolver a capacidade cognitiva do estudante, ele também é utilizado como metodologia de estudo.
E aqui o próprio material, ele aborda situações que favorecem, facilitam essa produção de mapa mental, que é a facilitação da memorização das informações, ou seja, nós temos aí um meio de deslocamento de casa até a escola. Esse mapa, ele está sobre a nossa cabeça. Para que eu saia da minha residência e chegue até o Colégio Coração de Jesus, eu irei criar trajetos dentro da cidade, trajetos onde eu vou ocupar por menor possibilidade de tráfego, menor congestionamento, e isso vai memorizando da minha cabeça. Então, os mapas mentais, eles auxiliam, não somente no processo de localização, como também, é claro, no processo de fixação de algum conteúdo, de alguma informação. Organizar melhor os conhecimentos que temos em relação a alguma informação, focar nos pontos mais relevantes e comunicar de forma estruturada para facilitar esse meio. Ou seja, é um trajeto que você realiza a todo dia, mas que tem aí essa memorização base no seu ponto de vista, ok? Bom, além do mapa mental, nós devemos representar os croquis, as cartas ou as plantas topográficas. O croquis, necessariamente, seria como um rascunho. Imaginem aí na aula da professora Valéria ou na aula da professora Patrícia, para a produção de um texto, geralmente vocês produzem o quê? O rascunho, as principais ideias, as primeiras ideias sobre essa localidade. Então aí você tem um rascunho e no mapa você tem um croquis, ou seja, onde você vai apresentando as primeiras informações dessa produtividade. Cartas e plantas geralmente são utilizados para a representação de espaços menores. Exemplo, eu quero comprar um apartamento na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu não conheço a Barra da Tijuca e, consequentemente, não conheço esse apartamento. O arquiteto, o consultor imobiliário, ele deve te encaminhar uma carta ou propriamente uma planta deste imóvel para facilitar a sua identificação com a área e com todas as informações, ok? E aí nós temos também um perfil topográfico muito utilizado até mesmo para representação de áreas montanhosas. Se vocês quiserem visualizar um mapa sobre a Cordilheira do Himalaia, onde fica o Monte Everest, vocês terão aí um perfil topográfico, justamente para quê? Para facilitar a identificação de áreas de maior ou menor altitude dentro do território como um todo. Ok, pessoal? Maravilha, então. Dando continuidade, nós temos aí os gráficos, que inclusive eu já apresentei para vocês no slide, só para a gente revisar. Os gráficos são meios utilizados pela sociedade para a divulgação de informações. Hoje, com a pandemia da Covid-19, os gráficos eles estão sendo alvos de conscientização populacional para demonstrar a curva de elevação dos casos de óbitos e até mesmo de casos confirmados no Brasil, e seguindo ele uma comparação com outros países também vítimas dessa pandemia. Nós temos aqui o chamado gráfico de linhas, geralmente usado para especificar temperaturas, dados demográficos, os dados relacionados aos setores, que é o tão popular chamado gráfico de pizza, e o gráfico de barra, que é utilizado para fornecer dados e outras representações. Nossa, professor, mas geralmente gráficos são usados por empresas. Eu não vou usar dados gráficos no meu dia a dia. Pelo contrário, nós utilizamos e podemos fixar esses gráficos diariamente. Por quê? Os gráficos são fatores elementares na nossa construção e no nosso desenvolvimento. Certinho? Maravilha, então. Dando andamento para a gente fixar toda essa parte, temos aí as pirâmides etárias. Etária nos faz lembrar de quê? De idade. E pirâmide, é lógico que dá uma referência aí do Egito, no continente africano, as grandes pirâmides do Egito. Então, tem esse nome justamente por quê? Porque faz referência a uma pirâmide, toda uma formação triangular. O conteúdo sobre pirâmide etária nós iremos aprender lá no final do ano, quando falarmos de população e demografia.
Mas as pirâmides etárias, elas são justamente o quê? Amostras da sociedade, perfis que a sociedade possui em relação à sua idade e sexo. Na faixa esquerda, como vocês podem observar aqui, toda a população masculina. Na parte direita, a população feminina, dividida em três grandes grupos: população jovem, população adulta e população idosa. Jovens, vocês, entre período de nascimento 0 ano até os 19 anos. Então, até essa faixa etária, vocês serão abordados em uma pirâmide etária como a população jovem do país, a grande massa. E aí nós temos a população adulta, que representa a PEA, a população economicamente ativa, o papai e a mamãe, nós que trabalhamos e exercemos benefícios para toda a sociedade como um todo. Essa população se enquadra desde os 20 até os 59 anos. E a população idosa, que é acima dos 60, aí geralmente os nossos vovós, porque representam basicamente uma população da PEI, população economicamente inativa. Inativa porque já desempenharam uma atividade econômica e hoje são aposentados. Por fim, temos aí os climogramas. Climogramas lembra de climas, dados relacionados à temperatura e volume de chuva. Estão observando todo esse perfil azul aqui, essas colunas? Essas colunas envolvem justamente o perímetro de chuva em determinadas localidades e essa linha vermelha representam as temperaturas. Aqui embaixo, os meses do ano. Vocês podem observar que nessa determinada representação aqui, nós temos uma variante diferente desta representação. Professor, por que isso acontece? O Tiago deve estar pensando neste exato momento. Exemplo, nós temos Curitiba, a capital do Paraná, localizada no sul do país, em uma região de clima subtropical e em faixa da transição ali com o tropical de altitude. Já Manaus, do estado do Amazonas, nós temos o quê? Nós temos um clima equatorial em meio à floresta tropical, em meio à floresta amazônica, onde as condicionantes, o volume de chuva, as características de temperaturas são diferenciadas. Por quê, professor? Porque elas estão em diferentes localidades do território brasileiro. Por fim, fazendo uma representação dos elementos do mapa, como nós já até mesmo comentamos lá no início da aula, temos aí legenda, título, fonte, quem produziu esse mapa, a orientação à rosa dos ventos, a escala, a dimensão do tamanho real para o tamanho representado e até mesmo a legenda, que vai auxiliar o leitor nessa visão do mapa. A estrelinha representando a capital do país e outras bolinhas, vamos dizer assim, para ficar mais próxima à linguagem de vocês, representando aí as capitais de cada unidade de federação. Ok? Temos aí vários elementos que podem ser representados mediante a formalização e o desenvolvimento de um mapa. Ok, pessoal, as linguagens de um mapa, como eu disse para vocês, que variam de acordo com o leitor, variam de acordo com a população que está visualizando e a escala. Entendam que a escala é um cálculo, mas esse cálculo nós faremos e nós iremos trabalhar em parceria aí com os professores de matemática, tanto a professora Annelise do sexto A e sexto B, quanto o professor Zé Adailton do sexto C e D, já no retorno das aulas presenciais, tá? Então, eu encerro aqui toda essa parte teórica que a gente pode trabalhar com maior qualidade aí nos vídeos e a parte de trabalho do cálculo da escala nós faremos no retorno, tá bom? Eu quero que vocês realizem as atividades de sala. Nossa, professor, todas as atividades? Não, não há necessidade de realizar todas as atividades. Vocês vão realizar a atividade número 1, número 2, da página 56, ok? E a atividade... Perdão, só um pouquinho. A atividade número 1 e número 2
E aqui na próxima página, a atividade número 4. Atividade número 1, 2 e 4. Por que, professor, que as outras não deverão ser realizadas? Justamente porque ela precisa realizar uma análise do convívio da sala e da organização, bem como os cálculos sobre cartografia. Vocês farão no caderno, não precisa copiar as questões, irão responder e nós iremos corrigir aí durante as aulas presenciais. Maravilha? Pessoal, ótimo ter contato com vocês nessa semana mais uma vez. Até o próximo encontro na próxima semana. Isso já corrigindo essas 3 atividades e, é claro, ingressando aí no capítulo número 5, falando sobre solos, relevos e outras características em gerais. Tchau, tchau. Até a próxima.